Olá pessoal, aqui quem fala é o Will da Relojoaria CK e hoje eu vou abordar um assunto que é muito controverso entre a relojoaria e alguns entusiastas por relógio, relojoeiros, enfim, que é sobre a questão da resistência à água dos relógios. Bom, pessoal, primeiro, antes de tudo, eu gostaria de falar sobre uma situação onde gera muita controvérsia, onde o pessoal fala de resistente à água, relógios resistentes à água e relógios à prova d'água. Eu particularmente não gosto do termo à prova d'água, porque erroneamente induz ao consumidor, ao dono do relógio, achar que o relógio ele é a prova d'água, ou seja, que ele aguenta água em quaisquer circunstâncias. Se a gente primeiro levar em consideração que o relógio, obviamente, é um produto industrializado, ele sofre com a ação do tempo, sofre com o desgaste natural, sob efeito de calor, frio, condições onde a temperatura ambiente é diferente da temperatura da água onde ele vai nadar ou mergulhar, enfim. É uma máquina, né? E como toda máquina, sofre desgaste com a ação do tempo e com o uso, de forma moderada ou por mau uso. Mas assim, o relógio resistente à água normalmente é um relógio que ele vem com o fundo rosqueado, no caso seria um fundo rosqueado, como esse aqui. Deixa eu tirar a pulseira aqui e aí vocês vão conseguir observar melhor. Ele vem com fundo rosqueado, onde vocês podem ver aqui, ó, essas marcações aqui. Esse é um fundo rosqueado, tá? E normalmente ele vem com uma coroa de pressão. Normalmente um relógio à prova d'água, no caso, seria como esse que ele tem a coroa rosqueada. Ela não é só de pressão, você desrosqueia para fazer o ajuste da hora. E depois você rosqueia ela para estar em condição de uso sem a preocupação da umidade. E o fundo rosqueado, obviamente. Existem alguns relógios, tá, que são considerados resistentes e em maior ou menor grau a gente consegue observar porque normalmente ou ele vai vir escrito no mostrador do relógio ou no fundo aqui na tampa atrás do relógio, por onde dá acesso à máquina do relógio. Esse é um relógio considerado resistente à água para leves respingos, tá? Uma chuva. Por quê? Porque é um relógio social, é um dress watch. Seria um relógio aí para um uso social realmente. Então ele não é apropriado para prática esportiva, para nadar, enfim. Tá? Esse aqui ele seria só resistente. Lembrando sempre que a maioria das marcas originais tem um cuidado em estar fazendo os testes antes de colocar o relógio para venda. E normalmente toda a parte móvel de um relógio ela contém um anel de vedação, o pessoal chama de O-ring, tá? Aqui na coroa, tá? Que é o botão de ajuste, há um anel de vedação na parte interna. Entre esse cristal e a caixa, no caso isso aqui é uma caixa de aço, há um anel que dá pressão e vedação, tá? E sempre na tampa, no caseback, né, que a gente fala, na tampa traseira, existe também um anel de vedação para dar resistência à água. Ou seja, qualquer parte móvel do relógio tem que ter
um anel de vedação para estar protegendo ele da umidade. Como eu falei, no caso, esse relógio aqui, ele não é apropriado para mergulho, banho, nada disso. É só para, eventualmente, se houver um contato com uma chuva ou lavar a mão, leves respingos, ele aguenta. Uma dúvida muito recorrente, esses relógios aqui da marca Oakley, por exemplo. Esse aqui é o Minute Machine, uma caixa e pulseira em titânio, cronógrafo, máquina suíça. Por exemplo, esse relógio aqui ele é um relógio quadrado. Relógios quadrados, retangulares, têm cantos vivos. Ou seja, ele não é totalmente circular, ele não é redondo. Então, assim, são relógios que eu particularmente não confio na questão da resistência à água para mergulho, seja numa piscina ou no mar. Esse modelo até vem com essa coroa aqui rosqueada, mas a tampa traseira ela é parafusada. Outro detalhe também que eu chamo a atenção é que algumas marcas que param de produzir relógios como é essa marca aqui, elas não têm mais reposição de peças. Então, assim, todo cuidado é pouco. Todo relógio que foge do padrão tradicional, que tem um design muito diferenciado, o dono ele tem que ter a consciência que ele tem que ter um cuidado maior. Esse relógio aqui, na verdade, eu indico, tá, para você tomar uma chuva, lavar a mão também. Apesar dele ter a coroa rosqueada, eu realmente não aconselho a entrar numa piscina, no mar. Lembrando sempre que o mar ele é pior que a piscina até, porque a salinidade que contém na água do mar, ela corrói o mecanismo do relógio, as engrenagens. Se for um relógio digital, corrói todo o circuito, o display, no caso, o cristal líquido. Então, assim, eu particularmente não confio muito. Existem sim algumas exceções, como é o caso da linha, essa linha aqui que é a linha de choque. A Casio ela é uma exceção na questão dos modelos da linha de choque, porque realmente tem um acabamento diferenciado, tá? Eles realmente aguentam mergulhos, no caso da linha de choque, ok? Só que eu sempre ressalto, normalmente o ideal é que se faça uma revisão preventiva, o que normalmente não acontece, porque normalmente as pessoas trazem o relógio para fazer um serviço só quando o problema realmente já é grande, né? Só quando o relógio realmente parou, travou, adiantou, atrasou. E aí é que tá. Quando chega nessas condições, é porque o relógio já passou por vários danos que poderiam ter sido evitados com uma revisão preventiva. A revisão preventiva é justamente para evitar um prejuízo maior. Isso não quer dizer que o relógio esteja com problema, mas aí você faz o quê? Você leva no seu relojoeiro de confiança, pede para ele verificar as vedações, principalmente antes de você ir no mar ou ir numa piscina. Tá chegando o verão, você não abre mão de usar o seu relógio. Sempre que possível, leve num relojoeiro de confiança para ele verificar as condições das vedações, ok? No caso, esse é um outro modelo também. Esse, na verdade, já é uma reedição dos primeiros modelos Aqualand, aquela linha C020, C022, C023, que antigamente os primeiros modelos com esse design vinham aparafusados atrás. Eram 6 parafusos, com a coroa rosqueada também, não só de pressão, e eles realmente aguentavam. Com o grau de exigência aumentando do próprio público e vendo a necessidade de melhorar a resistência dos seus relógios esportivos, a própria Citizen, quando reeditou essa linha, aboliu a tampa parafusada e adotou essa tampa rosqueada. Vocês podem ver essas marcações aqui, ou seja, né, isso vem junto
daquilo que eu falo, vem de encontro àquilo que eu falo, que um relógio, para ser realmente à prova d'água, o ideal é que ele seja redondo, com a tampa traseira rosqueada e a coroa também rosqueada. Ok? Esse é o melhor tipo de relógio para você realmente ter uma tranquilidade maior se você realmente não abrir mão de entrar numa piscina, entrar no mar. Sempre lembrando que antes de entrar numa piscina ou no mar, se as coroas são rosqueadas, os botões aqui de ajuste são rosqueados, sempre verificar antes de ter contato com a água se ela realmente está rosqueada, porque se a coroa estiver desrosqueada e você entrar em contato com água, volto a repetir, o dano com certeza vai aparecer. No mínimo, tá? Você vai ter que fazer uma revisão aí com ou sem troca de peças, dependendo do grau do prejuízo, ok? Nunca apertar botões debaixo da água, em contato com a água, tá? É sempre bom evitar, tá? E outro detalhe, tá? Por isso que eu digo que o assunto é controverso. Foram feitos estudos, isso não sou eu que estou falando, tá? Foram feitos estudos e eu li uma publicação específica para relógios, voltadas para relojoeiros também, que o próprio chuveiro, a pressão da água do chuveiro pode exercer até uma pressão no relógio de 3 atms, ou seja, de 30 metros. Então, assim, se o seu relógio, tá, não passou por uma avaliação do relojoeiro, tá, o ideal é que se evite água realmente, porque como eu falei, se um chuveiro, tá, ele pode exercer uma pressão sobre o relógio de até 30 metros, o ideal é que se evite, ok? Algumas marcas trazem nos seus manuais uma tabela indicando para que o relógio aguenta, se ele aguenta só leves respingos de água, natação, mergulho sem cilindro de oxigênio, mergulho com cilindro de oxigênio. Mas eu volto a repetir, tá? Por isso que eu estou ressaltando insistentemente. Um relógio, para ser realmente à prova d'água, ele tem que ter o fundo rosqueado ou a coroa rosqueada. Sempre redondo e, obviamente, se ele tiver passado por essa verificação, onde todas as vedações, as juntas de vedações estão de forma novas, né, com lubrificação, podendo resistir mesmo à umidade. Relógios que são retangulares, tem esse formato retangular ou quadrado, que só fecham por pressão, são relógios mais delicados ainda, mais propensos a ter problema com umidade. Por quê? Essa tampa de pressão, se ela tiver com um anel de vedação, que vem na tampa aqui, deslocada, se ela tiver deformada, é mais fácil ainda de entrar água, justamente por aquilo que eu falei inicialmente, onde você tem a tampa quadrada, retangular, ela tem essa angulação, ela tem esses cantos vivos. Então, evite. Outra coisa também que vale lembrar, o aço, ele sofre uma dilatação a partir de 27 graus. Ok? Então vamos supor que você está lá na praia, curtindo, alto verão, e você está sob um sol escaldante aí de, sei lá, 28, 30 graus. E aí você resolve dar um mergulho, ok? Você vai dar um mergulho, né? E a água do mar, ela está numa temperatura aí de 23, 22, 25 graus. Ou seja, a hora que você entra com o seu relógio, que estava sob uma temperatura de 28, 29 graus, 30 graus acima da temperatura da água, existe a questão do choque térmico. A caixa já está dilatada por estar sofrendo com a ação do sol.
A hora que você entra na água, tá? E normalmente o que ocorre? Um relógio, quando ele entra na água e sofre o impacto, tá? Ele já sofre com uma pressão maior. Uma coisa é você estar com o relógio inerte, outra coisa é você estar dando braçada ou mergulhar. Obviamente, ninguém vai ficar estático, parado dentro da água constantemente. Então, assim, pelo fato de ter esse choque térmico, a primeira coisa que vai entrar, tá, que vai puxar tudo para dentro do relógio é a água. E como eu falei, o sal ele corrói todas as peças do relógio. Para você ter uma noção, eu pego muito casos onde o cliente ele vai no final de semana para a praia, entrou água, e aí, vamos supor, entrou no sábado, na segunda-feira ele traz. Pior, muitas vezes ele leva dias para trazer. Olha, a questão do sal, da salinidade da água do mar, ela corrói em questões de horas, pouquíssimas horas, todo o mecanismo do relógio. Então, é bom que se evite, ok? Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo e tendo mais assuntos pertinentes eu volto a falar com vocês, ok? Um grande abraço, muito obrigado aí por estar nos prestigiando e até breve, pessoal.